Hoje eu quero te contar uma das histórias mais impressionantes e profundamente marcantes do cristianismo: a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. A mãe que escolheu falar ao coração de um povo inteiro através de um milagre que permanece vivo até hoje. Um milagre que não envelhece, não se deteriora e ainda hoje desafia a ciência. Tudo começa no ano de 1531, no México, em um momento de muita dor e divisão. O povo indígena sofria, as culturas se chocavam de forma violenta, e muitos viviam sem esperança, sentindo-se abandonados. Foi exatamente ali, naquele cenário de conflito, que Deus decidiu enviar um sinal. Um sinal tão forte que mudaria para sempre o destino espiritual de um continente inteiro. O protagonista dessa história é um homem simples, humilde, chamado Juan Diego. Ele era um indígena recém-convertido ao cristianismo, um homem de fé pura e coração aberto. Em uma manhã de dezembro, enquanto caminhava pela colina de Tepeyac, ele ouviu algo que simplesmente não poderia ser ignorado. Um canto suave, celestial, como o som de pássaros que não existem neste mundo. A melodia o envolveu e o guiou. E logo depois, uma voz, cheia de doçura e ternura, o chamou pelo nome. Juan Diego viu então uma jovem senhora, envolta em uma luz tão intensa que parecia vir do próprio sol. Ela era tão luminosa e tão serena que suas vestes pareciam respirar o céu. Ela não se apresentou como uma rainha distante ou uma figura inalcançável, mas como uma mãe próxima, que conhece a dor e o sofrimento dos seus filhos. E disse palavras que ecoam poderosamente até hoje, direto ao coração de quem sofre. Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Nesse primeiro encontro, a Virgem Maria fez um pedido. Ela queria que uma igreja fosse construída naquele lugar, um teocalli, uma casa sagrada. Um lugar onde seus filhos pudessem encontrá-la, buscar consolo, força, conversão e paz. Ela prometeu que ali ouviria seus lamentos e remediaria todas as suas misérias, penas e dores. Com o coração cheio de alegria e urgência, Juan Diego correu para contar ao bispo, o Frei Juan de Zumárraga. Mas, como era de se esperar, o bispo o ouviu com cautela, com ceticismo. Ele pediu a Juan Diego que voltasse outro dia, pensando que talvez fosse apenas a imaginação de um homem simples. Juan Diego ficou desolado. Ele voltou à colina de Tepeyac e pediu à Virgem que escolhesse outra pessoa. Alguém mais importante, mais influente, alguém que o bispo acreditaria. Mas a Mãe de Deus insistiu. Ela o havia escolhido. Ele era o seu embaixador. Então, Juan Diego voltou a falar com o bispo. Desta vez, o bispo pediu um sinal, uma prova concreta, irrefutável, de que aquela aparição era realmente do céu. Juan Diego prometeu trazer o sinal que a Virgem lhe daria. No entanto, ao voltar para casa, encontrou seu tio, Juan Bernardino, gravemente doente, à beira da morte. No dia seguinte, em vez de ir ao encontro da Virgem para pedir o sinal, Juan Diego decidiu contornar a colina de Tepeyac. Ele estava com pressa, buscando um sacerdote para dar a extrema unção ao seu tio. Ele achou que, com aquela urgência, não tinha tempo para a senhora, mas a mãe o interceptou no caminho. Ela apareceu diante dele e perguntou por que ele estava com tanta pressa, por que tentou evitá-la. Com vergonha, ele explicou sobre a doença do tio. E foi nesse momento que ela pronunciou algumas das palavras mais consoladoras de toda a história. Escuta, meu filho, não se perturbe o teu coração. Não temas esta enfermidade, nem nenhuma outra. Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Não estás debaixo da minha sombra e proteção? Não sou eu a fonte da tua alegria? Não estás no meu colo? Por acaso precisas de algo mais? Teu tio não morrerá. Fica tranquilo, pois ele já está curado. E de fato, naquele exato momento, seu tio foi curado. Com o coração agora em paz, a Virgem o enviou para buscar o sinal. Ela pediu que Juan Diego subisse ao topo da colina de Tepeyac e colhesse flores. Mas era pleno inverno, um tempo em que o solo era gelado e nada florescia. Mesmo assim,
Obedecendo, ele subiu. E lá, no cume árido, ele encontrou algo impossível. Um jardim de rosas castelhanas, vivas, perfumadas, cobertas de orvalho, como se tivessem acabado de desabrochar. Ele as colheu com cuidado e as colocou em seu manto, a tilma. A tilma era uma peça de roupa simples, feita de fibra de cacto, um tecido rústico que naturalmente se decompõe em cerca de 20 ou 30 anos. Com aquele tesouro escondido em seu manto, ele foi novamente ao encontro do bispo. Diante do bispo e de várias outras testemunhas, Juan Diego contou tudo o que havia acontecido e disse: "Aqui está o sinal." Então, ele abriu seu manto. As rosas frescas e perfumadas caíram em cascata no chão, para o espanto de todos. Mas o verdadeiro milagre não eram as flores. No tecido simples da tilma, apareceu impressa a imagem que até hoje ninguém consegue explicar. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. O bispo e todos os presentes caíram de joelhos, maravilhados e comovidos. Não havia mais espaço para dúvidas. Era um milagre. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe não é uma pintura. Análises científicas ao longo dos séculos confirmaram isso. Não há traços de pinceladas. Os pigmentos usados não correspondem a nenhuma técnica conhecida, nem mineral, nem vegetal, nem animal. O tecido, que deveria ter se desfeito em poucas décadas, atravessou quase 5 séculos completamente intacto, sem se deteriorar, mesmo tendo ficado exposto por mais de 100 anos, sem nenhuma proteção de vidro. Mas os mistérios não param por aí. Os olhos da Virgem, quando ampliados milhares de vezes, revelam reflexos microscópicos de figuras humanas, exatamente como um olho humano vivo refletiria a cena. Os especialistas dizem que seria impossível reproduzir tal detalhe, mesmo com a tecnologia de hoje, quanto mais no século XVI. Além disso, a temperatura do tecido, medida diversas vezes, permanece constante, em torno de 36,5 a 37 graus, a temperatura de um corpo humano vivo. E as estrelas no manto da Virgem correspondem exatamente à posição das constelações no céu do México, no dia do solstício de inverno de 1531. Porém, o mais importante não foi o milagre material. Foi o milagre espiritual que aconteceu a seguir. Em poucos anos, milhões de indígenas, que antes resistiam à fé cristã, se converteram. Eles encontraram em Cristo, através daquela imagem, um Deus que não os desprezava, mas que falava a sua língua, usava seus símbolos, entendia sua cultura. A Mãe de Deus apareceu com traços mestiços, uma mistura de traços europeus e indígenas, unindo os dois povos em sua própria face. Suas vestes estão repletas de símbolos compreensíveis para a cultura asteca. Ela usa um cinto preto de grávida, indicando que traz alguém em seu ventre. E no seu ventre está a flor de 4 pétalas, o símbolo asteca para o Deus verdadeiro e único, o centro do universo. Ela não é Deus, mas ela o traz consigo. Ela é a mãe do Salvador. Nossa Senhora de Guadalupe tornou-se o grande sinal da evangelização amorosa. Aquela que não impõe, mas acolhe. Aquela que cura as feridas emocionais e históricas. Aquela que une o que estava dividido. Ela é a Imperatriz das Américas, a padroeira de um continente inteiro. E hoje, quando olhamos para sua imagem, percebemos algo que ela continua repetindo ao coração de cada um de nós, em nossas próprias lutas, medos e incertezas. Não tenhas medo. Eu estou contigo. Eu caminho ao teu lado. Eu te levo no meu coração. É por isso que a sua imagem não envelhece. Porque o amor de Deus, quando toca a história humana através de sua mãe, permanece vivo, presente e atuante para sempre. Obrigado por me acompanhar nesta história tão poderosa. Se você se sentiu tocado, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o milagre de Guadalupe. Até a próxima. Se você gostou, deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal para mais momentos como este. Deus os abençoe.